A graça e a paz, igreja. Pode tomar assento, irmãos, por favor. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Profeta Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Abra aí, capítulo 5, versículo de número 11. Vou ler um texto, depois pode ser que alguns versículos eu peço para os irmãos ler comigo, amém? Então vamos lá. Versículo 11 do capítulo 5 de Daniel diz assim: Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Amém? Então está aqui, meus amados irmãos, gostaria de meditar com vocês a vida de Daniel, uma vida de testemunho, de fidelidade a Deus. Todos nós conhecemos a história de Daniel, que ele foi levado cativo para a Babilônia, ficaram lá 70 anos, tudo isso por causa do pecado da nação de Israel, pecado de Judá. Foi levado, ficou 70 anos, só que este Daniel, ele se destacou como uma pessoa muito fiel a Deus, uma pessoa que conhecia Deus, pessoa que tinha temor de Deus, compromisso com Deus. E esse Daniel, ele teve assim um destaque muito grande entre o reino, porque ficou lá 70 anos. É provável que Daniel tenha ido com 16, 14, a gente não sabe a idade certa, mas ficou lá 70 anos, e durante esses 70 anos ele demonstrou toda a fidelidade a Deus. Ele não titubeou, ele não arredou o pé, ele não se vendeu, ele não se trocou, ele não parou de servir a Deus, mesmo estando numa nação idólatra, num rei totalmente diferente, costumes diferentes, lá em Babilônia, mas ele permaneceu fiel até o fim. Então, meus irmãos, e essa história aqui, eu gostaria de falar sobre uma vida, de testemunho fiel. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é, vem da onde, é fruto do que esse testemunho? Quando você dá testemunho da tua fidelidade, primeira coisa, é fruto da tua fé em Deus. Logo que Daniel chegou, novinho, moço, a Bíblia diz lá no capítulo 1, no versículo de número 8, fala assim que, olha, e resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele propôs no seu coração, logo de início, falou: não quero participar das iguarias do rei, não quero comer essas comidas sacrificadas a ídolos, eu não quero beber do vinho da mesa do rei. Eu não quero, o meu ensinamento que eu tive lá em Israel foi diferente, eu quero permanecer fiel a Deus. Então, meus irmãos, logo do começo ele já demonstrou fé. Mudaram o nome de Daniel.
Daniel, você não vai ser chamado mais Daniel. Aqui no reino você vai ser chamado Beltesazar. Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar significa Bel protege o rei. Bel era um deus da nação de Babilônia. Mas com tudo isso, Daniel não mudou o seu procedimento. Ele disse, pode trocar o meu nome, pode ser outro significado para vocês, mas o meu compromisso com Deus eu não deixo. O meu compromisso com Deus, eu já tenho esse nome dado lá em Israel, eu vou manter esse nome, vou manter a minha postura, vou manter a minha fidelidade a esse Deus. Amém, irmãos? Quanta fidelidade, né? No meio de uma nação idólatra, mas estava lá sendo fiel a Deus. Bom, irmãos, outra coisa, a vida de testemunho em Deus, de fidelidade, ela vem de um compromisso com Deus. Ela vem de uma separação do mundanismo. Quando ele disse, eu não vou comer da comida do rei, eu não vou participar disto, ele estava se separando do mundo. É a santidade e a sinceridade de Deus na vida dele. Quando ele propôs isso no seu coração, ele foi abençoado, ele foi próspero, né? Ele não teve nenhum momento de desânimo na fé cristã, na fé em Deus. Ele estava sempre pronto até enfrentar a cova dos leões. E é interessante, ser separado do mundo, isso também o apóstolo Paulo fala. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14, lá diz assim, quer ver? Eu, quando começo a falar, começo a secar a boca. Mas vamos lá, ó. 6,14. 2 Coríntios 6,14 diz que o jugo desigual, não é isso? Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Separação. Quando Paulo escreveu isso, irmãos, ele estava referindo-se ao que Moisés tinha escrito, que Deus ditou para ele. Falou, Moisés, fala para o meu povo, para que não are a terra o boi junto com o jumento. Por quê? Não vai dar certo. Porque o boi é um animal puro e o jumento um animal impuro. Não vai dar certo. Então ele já estava declarando isso aqui, que o jugo desigual não dá certo. Por isso que Daniel propôs no seu coração firmemente não se misturar. Irmãos, não se misture, irmãos. Você é comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Não se misture com essa gentalha, vamos dizer assim. Né? Não se misture com esse mundanismo, né? Porque o mundanismo está aí, ó, querendo arrastar muita gente, entendeu? Por que hoje às vezes não vem gente na igreja? Às vezes ficaram para assistir o time, né? O seu time, Corinthians, Palmeiras não, Corinthians, São Paulo, alguma coisa assim. É. Mas tudo bem, vamos passar batido nisso. Irmãos, vamos lá, vamos continuar aqui. Outra coisa que demonstra uma vida de testemunho, sabe o que é? A oração contínua. A oração contínua. Olha o capítulo 6. É bem verdade que é uma outra história, o capítulo 6, quando ele foi na cova dos leões. Capítulo 6, versículo 10. Olha, diz assim, Daniel, pois quando soube... Leia comigo aí, irmãos, enquanto eu bebo uma aguinha. Vai lá. Vamos lá?
Quantas vezes por dia? Fala assim, 3. Fala comigo, 3. 3 vezes por dia orava ao seu Deus. Daniel, vão te lançar você na cova dos leões. Eu vou buscar o meu Deus. Deus tem uma solução para isto. Aleluia. Irmãos, às vezes você pode, Deus não te livrar da cova, mas Deus te livra na cova. Amém? Deus é poderoso para permitir que você desça até o fundo do poço, mas Ele te livra lá no fundo do poço. E ele falou assim, olha, eu vou orar, porque eu sou acostumado a orar. Vou orar 3 vezes ao dia. O salmista no Salmo 55 diz lá, falou assim, de tarde, de manhã e ao meio-dia buscarei o Senhor. Daniel, irmãos, ele era um estudante da Bíblia. Provavelmente Daniel conhecia a história lá do início do templo, quando Salomão orou. Salomão orou desse jeito, falou assim, ó Senhor, quando inaugurou o templo de Jerusalém, ó Senhor, quando o teu povo for levado cativo, e de lá, aonde eles estiverem, orarem virado para esta casa, para a banda de Jerusalém, ouve a oração deles, Senhor. E justamente aqui Daniel fala assim que ele entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas do lado de Jerusalém. Provavelmente fala assim, Jerusalém é para esse lado, eu vou orar para esse lado. Salomão disse que se nós orássemos olhando para a casa, onde é a casa de Deus, Deus ouviria a nossa petição. E ele fazia isso, ele orava continuamente. E é interessante, irmãos, uma vida de testemunho faz com que outras pessoas dê testemunho de você, sabia? Olha no capítulo 5 que nós lemos, tá? Capítulo 5, versículo número 10, diz assim, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido, Daniel, tá bom? E aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, fala, um homem. Não precisa 2, não precisa 3, não precisa 4. Há no teu reino um homem. Olha só. E diz assim, que tem o Espírito dos deuses. É bem claro que ela fala Espírito dos deuses porque não conhecia Deus, deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, constituiu o chefe. Tudo bem. O 12 fala assim, olha, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, que mais? Declarações de enigmas, que mais? Solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Colocaram Daniel perante o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. O que lhe havia acontecido? O rei fez uma festa para 1000 convidados, seus grandes, concubinas, mulheres. E ele, para zombar de Deus, falou assim, ó, pega os vasos, pega os copos de ouro, copo de prata, traz aqui para nós beber vinho neles. Isso foi uma afronta para Deus. De repente, irmãos, apareceu uma mão escrevendo na parede. E aparecia só os dedos. E olha aqui no versículo de número 5, como é que fala? Olha, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam no outro. Olha o medão, né? Agora tremeu na base, né? Agora começou lá todo trêmulo, porque a coisa não estava pegando para o lado dele.
chamou os seus astrólogos, os feiticeiros, falou assim, eu quero que vocês agora interpretem, né? Leiam o que está escrito e interpretem o que significa essas letras aí. Todo mundo foi lá, rei, não dá para interpretar não. Aí chamaram Daniel, Daniel falou assim, aí ele chamou Daniel e falou assim, és tu aquele, falou desse jeito, Daniel, versículo 13, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que em ti se acham luz e inteligência e excelente sabedoria. És tu aquele Daniel? Daniel falou assim, sou eu mesmo, eu não mudei, ainda sou crente, ainda sou crente. Eu sou mesmo quando cheguei de Judá, com 16 anos, eu não sei quantos anos ele tinha aqui, mas já até bem velho já, porque já tinha passado o reinado de Nabucodonosor, o reinado agora de Belsazar, está entendendo? Então, ele já estava bem de idade já, não sei quantos anos, mas mais de 70 anos deveria ter, quase 70. Então, irmãos, você observa aqui, que o rei chamou todo mundo, quando ele entrou, falou, é você mesmo? Sou eu mesmo. Então é o seguinte, olha, diz aqui, olha, o verso 16, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Você vai ler essa escritura? Vou ler sim. Nossa, como você vai ler? Essa escritura, pelo jeito, foi escrito por um ser totalmente poderoso. Porque quem poderia escrever numa parede, em linha tão retinha desse jeito? Só o meu Deus pode fazer isso. Mas você conhece ele? Conheço, falo 3 vezes com ele por dia. Falo com ele, tenho comunhão com ele, conheço a letra dele, conheço ele, e ele vai fazer você entender o que significa essa letra. Irmãos, e final dessa história aqui, quando ele leu a letra, está lá no versículo de número 25, diz assim, ó, pois esta é a escritura que traçou Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E tudo isso aconteceu realmente na vida daquele rei. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que o rei morreu. E foi dado o reino aos persas. Irmãos, Deus é poderoso na vida de quem se entrega totalmente a Ele. Amém? Você veio para essa quarta-feira da vitória. Mas saiba de uma coisa, o mesmo Deus de Daniel, Ele está conosco aqui nesta noite. Está para decifrar enigmas, para dar soluções de problemas, para dar saúde para a tua vida, para te levantar do pó, está entendendo? Ele é poderoso, Ele está aqui nesta noite para te ajudar, você direcionar as coisas na sua família, qualquer situação que você está passando, Deus é poderoso, amém? Continuando aqui. Leia para mim agora, capítulo de número 6, versículo 16, por favor. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Vamos lá? Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Olha, irmãos, e lá no versículo de número 20, fala assim, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
tenha podido livrar-te dos leões. Tem uma palavrinha aqui nesses 2 versículos que fala assim, continuamente. É interessante, porque esse rei aqui já é o rei Dário, é o rei que entrou no lugar do rei Belsazar, tá? Já fazia um tempo, só que colocaram uma ordem lá, que quem buscasse um outro Deus, senão o Deus da Babilônia, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, 3 vezes ao dia, estava orando a Deus, buscando a Deus, está entendendo? Ele não teve medo desse decreto. Mas, irmãos, aquele rei, provavelmente, como Daniel era o terceiro do reinado, tinha uma certa amizade. O rei ficou penalizado quando soube que era justamente Daniel que teria que ser lançado na cova dos leões. E ele não dormiu de noite. Passou a noite, não dormiu. Quando foi pela manhã, ele foi lá na cova dos leões e falou, Daniel, servo do Deus Altíssimo, olha que testemunho Daniel dava, hein? Você é servo do Deus Altíssimo. Daniel, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões. E Daniel lá de baixo responde. O que ele responde? Ó rei, vive para sempre. Ah, irmãos, houve um alívio no coração do rei. Daniel está vivo. Daniel está vivo. Mas Daniel dá um testemunho ali também, irmãos. Ele fala assim, olha, o meu Deus fez o quê? Enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. Fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E a Bíblia diz no próximo versículo, então o rei se alegrou. O rei se alegrou de ver que os leões não tinham comido Daniel. Amém, irmãos? Olha como é bom, irmãos, viver em comunhão com Deus. É bom estar sempre ao lado de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, testemunhando de Deus. Sabe por quê? Porque você é servo do Senhor também na terra, irmãos. Amém? Olha só, o próprio rei reconheceu que Daniel servia a Deus continuamente, que tinha firmeza em Deus. Eu fiquei pensando, será que as outras pessoas olham para nós e percebem que em nós há um testemunho vivo que Deus habita em nós? Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos, não fez? Falou assim, que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus se preocupou com isso. O que estão falando de nós? Então, irmãos, é bom sim as pessoas falarem da gente, mas que falem bem, não é verdade? Que falem, olha, o fulano é um exemplo de pessoa. O fulano, ele pode contar com ele, entendeu? Olha só, e por causa de tudo isso, versículo 26 diz assim, olha, o que o rei falou? Olha, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha só que testemunho, hein? Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. E o 27, leia comigo. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia, irmãos. Quando você dá testemunho de Deus na terra, as pessoas testemunham de Deus também, sabia? Você vai se influenciar as pessoas. E eu pensei aqui, irmãos, o que nós poderíamos aplicar isso para nós? Como tem sido o meu testemunho? Será que eu dou testemunho de fé para as pessoas? Como tem sido em situações difíceis, eu me mantenho na minha postura de servo de Deus, de confiante em Deus?
Como tem sido a minha vida? Eu tenho influenciado outras pessoas para que também adquiram fé através da minha vida também? Fica essas 3 perguntas para nós, amém? Deus abençoe a todos, tá? Fica com Deus, Deus abençoe. Glória a Deus. Eu passo a oportunidade para o irmão Cláudio, né, irmão Cláudio? Vamos só fazer uma oração quando o Cláudio chega aqui, amém? Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, magnificamos o teu santo e bendito nome, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, ser testemunha tua, Senhor, influenciar as pessoas, ó Deus. Nós queremos sim, Senhor, ser parecidos com Daniel, meu Pai. Continua abençoando o teu povo, revigorando a nossa vida, para que possamos permanecer continuamente te servindo, Senhor. Cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.